Calma, tá faltando gente. Eu sou a favor. Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Med Vlog. Hoje eu tenho aula de patologia, de tarde de fisiologia, depois semiologia. Depois a gente vai estudar, ensaiar para apresentar nossa Apex, que é um trabalho de extensão que a gente tem todo semestre para fazer. Depois tem o ensaio da bateria. É isso, esqueci de falar, né? Hoje é terça. E eu tô meio atrasada, por isso que eu tô falando meio rápido. Basicamente isso que temos hoje, galera. Então, bora pra mais um dia, bora pra mais um vlog. Este é o look do dia de vocês gostaram? Gostei mais ou menos, porque eu não sei, esse casaco por cima não me agradou tanto. Mas frio, gente, então não dava pra ir só com o de baixo, infelizmente. Mas o de baixo ficava bem mais bonito. Lembra que eu mostrei pra vocês a minha garrafa que eu quebrei? Eu ainda não troquei a tampa dela, então ela tá essa coisa esquisita. Mas vocês relevem, né? Porque vocês sabem o que aconteceu, besties. Vocês sabem que é muito caro pra comprar a tampa nova. E ela ainda tá funcionando normal, então é isso. Mas tá me incomodando que tá feinha, né? Coitado. Mas é isso, bora. Gente, esqueci de falar pra vocês, ignorem o barulho atrás, tá? Mas essa semana eu tenho 2 provas e 2 seminários importantes. Alguns tipos específicos, né? Principalmente a parte de mencionou muito músculo. E esse músculo fica acumulado. E aí a gente tem esse pseudo músculo. E essa parte do músculo. Mas por causa disso, então, não era esse? Oi, gente, acabei de chegar. Eu tenho que fazer almoço porque não tenho marmita pronta. Mas tudo bem, agora são umas 11h10. Teve aula, depois teve a devolutiva da prova. A aula foi muito legal, achei muito interessante. Foi uma das que eu mais rendi, assim, de patologia até agora. As primeiras eu não gostei tanto do conteúdo, daí eu não tava, sabe? E aí nessa eu rendi muito. Só que na segunda parte da aula eu não consegui mais prestar tanta atenção quanto eu gostaria, porque ela tava realmente muito boa. Mas eu não consegui prestar tanta atenção, porque o que aconteceu? A gente decidiu fazer uma caneca personalizada para todos os nossos professores, como forma de agradecimento pelos ensinamentos e tudo mais, para dar para eles nesse semestre. E aí, a minha amiga, a Maria, ficou responsável por falar com a empresa e atrás disso. E aí ela achou uma empresa que fazia e tudo mais. Beleza, até tudo certo, né? E aí a gente tinha que fazer o pagamento antecipado pra eles fazerem o design das canecas. Tudo bem, a gente pagou todo mundo na sexta. E aí ela mandou pra eles, pagou eles, e eles tinham que fazer o design até segunda para as canecas ficarem prontas até na quarta. No caso, amanhã. Segunda-feira eles, no caso ontem, né? Eles mandaram o design pra gente e, gente, que coisa horrível. Tava muito feio, muito feio. E daí a gente falou, não, muda isso aí. Eles tentaram mudar e ficou pior. Tipo assim, ela tinha descrito detalhadamente como era pra fazer cada caneca. E ainda mandado uma inspiração de uma caneca que a gente fez com outra empresa que agora não tem mais aqui na minha cidade, que eles mudaram de cidade. É que a gente tinha feito pros monitores da Nato 1. E aí a gente queria mais ou menos parecida. A gente mandou a inspiração, falou como era pra ser cada caneca. Eles só tinham uma função. E aí a gente detestou o modelo, aí eu peguei, fui lá e fiz um no Canva. Falei, peraí que eu vou fazer, calma. Fiz um no Canva, mostrando como era pra ser, mas eu fiz tipo em meia hora. Foi muito rápido. Enfim, aí ela mandou pra empresa e falou, tinha que ser assim. E daí eles acharam que a gente ia mandar os outros modelos também. Sendo que a gente pagou pra eles fazerem o design, pagou adiantado, inclusive. Mas enfim,
até aí tudo certo. A gente falou, a gente quer assim, a gente vai mandar o link do Canva, vocês só fazem pros outros profs daí como a gente descreveu. Hoje de manhã, a empresa vem e fala tipo, porque não vai dar tempo da gente fazer tudo do jeito que vocês querem, não sei o que, sendo que eu dupliquei as páginas e coloquei todas as informações, só faltava colocar os desenhos. Só isso. Eu fiz tudo, só faltava colocar os desenhos no fundo. Era a única função que eles tinham. Eles falaram, não, porque não vai dar tempo da gente fazer como vocês querem, não sei o que, não sei o que lá. Daí eu falei pra minha amiga, bom, fala pra eles que eu faço, então. Porque antes de ter uma caneca feia ou de não ter ela a tempo, então eu prefiro me comprometer a isso. Daí durante a aula eu fiquei terminando. Enfim, a minha amiga me ajudou, inclusive, né, T-Books. E a gente fez. Só que assim, era a função da empresa. E a gente não tá tendo um desconto por ter mandado o design pronto. Era pra eles fazerem. Mas eles não fizeram. Enfim, a gente só se estressou com isso e a gente decidiu fazer pra garantir que elas vão ficar bem feitas. Porque daí, quem sabe amanhã ela já esteja pronta, pelo menos, como a gente era pra ser. Mas assim, eu achei muito... Sabe, se você quer trabalhar com isso, você tem que ter a mínima noção de como fazer as coisas. E você não pode ser assim, tipo, jogar tudo a bomba em cima dos clientes. A gente procurou uma empresa e pediu pra eles fazerem a caneca e o design, porque a gente não tem tempo pra isso. A gente tá no fim do semestre ainda por cima. Mas não, aí eles decidiram fazer igual a cara deles. E aí a gente teve que fazer tudo. Mas enfim, tudo bem, eu não me importo de ter feito, porque eu gosto disso, mas assim, não era a nossa função, sabe? E aí eu acabei não prestando atenção na aula por causa disso. Não estou reclamando. É melhor que a gente tenha feito ao invés de ter uma caneca feia, porque a gente pagou. Mas assim, eu achei muito irresponsável da parte da empresa. E é isso. Esqueci. Depois eu mostro pra vocês como tá o design das canecas e como tava, pra vocês verem a diferença e, enfim, como tá ficando fofo. Gente, isso daqui é simplesmente a melhor opção de almoço pra quem não tá com tempo pra cozinhar, mas não quer comer, tipo, sem ser saudável. Frango com batata no forno. Se você tiver air fryer, é mais fácil, você pode colocar no air fryer, fica mais crocante, fica pronto mais rápido. Mas como eu não tenho, vai ser no forno mesmo. E é isso, eu vou botar e já volto falar com vocês. Geralmente eu cozinho isso no fim de semana, né? Como, tipo, um agrado pra mim. Mas como eu não fiz marmita pra semana toda, essa semana, eu fiz, tipo... Teve um dia que eu fiz almoço, aí eu fiz a mais pra dar pra, tipo, vários dias. Porque nesse semestre eu não tô do tempo de tirar uma tarde pra cozinhar, igual eu fazia no semestre passado, sabe? Então tá sendo assim. Olha, gente, esse foi o modelo que a empresa mandou pra gente. E daí a gente pediu pra mudar, porque a gente não gostou da fonte. A gente não gostou de nada, na verdade, porque era semiologia, eles colocaram umas coisas de anato. Isso aqui, tipo, nada a ver, sabe? Umas negócios de laboratório, nada a ver, sabe? Enfim, daí a gente pediu pra mudar e eles fizeram assim, ó. Ficou pior ainda, parece um trabalho do ensino médio com essa letra toda estranha. Daí, o design que eu fiz foi esse aqui. Olha a diferença, gente. E a gente tinha mandado uma referência, sabe? Então, não é como se eles não tivessem uma ideia de como a gente queria. Gente, terminei, ficou assim, ó. Ai, que fofo esse ratinho, gente. Até eu tô querendo uma caneca dessa pra mim. Ai, tá muito fofo. Ratinho é porque ele falava muito sobre estudos em animais e tal. E ele é um professor que faz pesquisa com peixes. Mas ele já trabalhou com ratos na vida também. Enfim, é o típico estereótipo cientista, sabe? Aqui a gente tem a fórmula do cortisol, coisas que ele passou pra gente na fisiologia também. Ai, sério, ficou muito fofa essa caneca, eu estou apaixonada. Daí aqui patologia, imuno, epidêmio, farmaco e sêmio. Estou apaixonada por isso, gente, quero uma pra mim. Para fazer essa caracterização, vocês imaginem que ele usou de recurso para identificar que aquilo que era secretado no estômago era um ácido. E percebeu que era ácido, aquela secreção. Mais alguma coisa? Vocês sabem, assim?
Calma, tá faltando gente. Isabel? É uma conversa com eu. Paga a pessoa. Olha, não vejo nada. Processos não refletem os processos. Ah, que você tá pensando no mecanismo de luta ou de fuga. Eu sou a favor de só tirar a pergunta. Eu também. Ai, gente. Aí sobe o hino, faz back, todo. Gente, tô saindo da aula de semiacopia. Meu professor falou assim no começo da aula que já ele contou quantas pessoas estavam presentes e falou assim: vou dar uma atividade pra vocês no final da aula. E aí a gente, beleza, né? Aí a gente ficou tipo, o que ele vai fazer? Aí eu, tipo, quando terminou, ele deu a prova dos nossos veteranos. Foi falando o gabarito. E a gente foi corrigindo. Depois a gente somou também. Enfim. E daí agora ele entregou pra eles. Corrigir com eles. Eu achei muito engraçado. Mas, enfim. Foi bom porque a gente pôde ver como foi a prova deles. Pra gente poder ter um parâmetro no próximo semestre, sabe? Mas, enfim. Foi isso. Agora são 7 horas. Tá muito frio. Eu tô na faculdade desde muito tempo. Como vocês viram, a gente fez... ajeitou algumas coisas da nossa Apex. E ainda deu tempo de eu ir pra casa tomar banho. Eu quero ir pra casa, tomar banho, comer, depois ir pra bateria. E aí eu tenho que ensaiar a apresentação da Apex, porque é amanhã de manhã. Olha que bacana. E é isso. Beleza, 1, 2, 3, 4. Oi, gente, agora são 10h20, eu acabei de chegar em casa e eu ainda tenho que tomar banho. Sério, eu odeio quando eu não consigo tomar banho antes, mais cedo, e eu tenho que chegar em casa tarde da noite e tomar banho. Tenho que tomar banho e estudar a minha apresentação da Apex. Então, assim, vai ser uma longa noite. Mas tudo bem. Estudando na cama, gente, porque tá frio e eu tô cansada. Agora já são... Vou até mostrar. Agora já são 10h40 e eu tô aqui estudando pela primeira vez a minha parte do trabalho. Eu tenho essa pergunta pra falar e justificar. Essa daqui... Eita, o que eu fiz? Essa daqui... Daí justificativa, essa pergunta é justificativa, essa pergunta é justificativa. A gente tem que fazer um questionário, nessa vez, no trabalho. Daí tem também introdução e conclusão. Eita. E é isso, gente. Eu tenho que falar a pergunta e justificar porque de cada uma delas. E é basicamente isso. Daí a gente tem que apresentar um seminário com esses slides. E vale nota para todas as matérias. Todo semestre a gente tem esse trabalho, só que cada semestre a gente tem que fazer uma coisa diferente. Ele é tipo, é meio que você aprendendo a fazer pesquisa científica em cada semestre. No primeiro a gente fez um artigo científico e publicou. No segundo a gente fez um resumo expandido e apresentou. E a gente foi visitar um bairro. No terceiro a gente fez um questionário. Enfim, justificou as perguntas. E no semestre que vem, a gente vai aplicar esse questionário no bairro que a gente visitou no segundo semestre. E aí, nos semestres seguintes também tem, mas eu não sei muito bem como é. E aí, eu acho que é na 10ª fase, não tenho certeza, mas é lá no internato, a gente tem que apresentar o TCC. Sim, a minha faculdade tem TCC. E graças a Deus, eu acho muito bom isso na minha faculdade. Não sei como é nas outras, mas acho que não é assim. Que o nosso TCC é, tipo, no penúltimo ano da faculdade, não é no último. O que deve ser maravilhoso, porque assim, no último você tá estressado com o internato. Não que no penúltimo não esteja, mas aí tem internato, tem formatura, tem 1 milhão de coisas pra você resolver. Então acho que isso é um diferencial que eu gosto muito na minha faculdade. Acho que isso deve ser bem melhor. Mas enfim. Mas aí é bom que esse trabalho a gente meio que vai tendo uma noção do que nos espera no TCC. Tipo, a gente meio que vai fazendo em partes. Quando chegar lá a gente sabe fazer. Mas enfim. Agora eu vou estudar. Gente, deixa eu parar de falar.
Bom dia, vlog. Está fazendo simplesmente 3 graus na minha cidade hoje. Mas tudo bem. Tenho a apresentação da Apex hoje de manhã, como vocês sabem. De tarde tenho que estudar pra prova, de noite tenho prova. Depois tenho que estudar pro seminário que eu tenho amanhã. E é isso, gente. Tenho que estudar pro seminário de hoje também. Eu estudei ontem à noite, mas eu quero estudar mais um pouco antes de ir. Espero que dê tempo, não sei se vai dar. Olha, gente, esse é o meu de look de hoje. Depois eu mostro melhor. Eu tô com esse penteado, então vocês já sabem, né? Não deu tempo de lavar o cabelo ontem. Mas tudo bem. Pelo menos ficou bonito e ficou bem legal pra apresentar um seminário. Ficou bem cara de seminário mesmo. A pior parte de usar esse penteado quando é frio, gente, é que é muito frio com ele. E não dá pra usar touca. No caso, com as ISPs, mas não só. A Lívia estava falando sobre o pré-natal e nesse estudo que eu fiz também mostrou que mulheres que têm um parceiro muitas vezes vão procurar o acompanhamento pré-natal ou os serviços de saúde no geral antes, precocemente. Porque mulheres solteiras, por não ter marido de apoio, não ter informação ou não conseguir mesmo, acabam demorando mais para buscar o acompanhamento pré-natal e isso impacta diretamente na sua saúde, também a relação da mulher. No sistema de saúde, ela vai ser diferente quando ela tem um parceiro ou dependendo de quantos parceiros ela tem, porque vai influenciar nas disposições dela, Aí o próximo eixo é a qualidade de vida e bem-estar. A primeira pergunta dele é: como você pode sentir a sua qualidade de vida? A qualidade de vida é importante dizer. Gente, ainda não acabou as apresentações, só que eu não aguentava mais, então eu tô indo embora. Já são 11h15. Faltava mais um grupo. E um grupo tava apresentando, faltava os comentários dos profs ainda. Muita gente já tinha ido embora também. Então assim, eu preciso fazer almoço. Preciso, enfim, estudar pra prova de hoje à noite. Então não ia ficar tanto tempo lá não. Gente, já tá escuro lá fora. Eu não parei de estudar ainda. Eu terminei meu resumo, daí eu imprimi ele. Deu várias páginas, tinha um monte de coisa. E daí eu também tava fazendo os exercícios de um trabalho que a gente fez e alguns outros que eu achei. E é isso, agora eu vou me trocar. Oi, gente, eu já saí da prova faz um tempinho e eu fiquei conversando com as minhas amigas no WhatsApp sobre as questões, porque a gente sempre faz isso.
Não gosto de discutir questões com as pessoas da turma, mas com as minhas amigas eu gosto, porque às vezes eu quero saber, tipo, as que eu fiquei em dúvida e tudo mais. Mas, enfim, eu não achei a prova tão difícil, eu esperava que pudesse ser um pouco pior, porque provas que envolvem muitos cálculos sempre tem coisa que dá pra você inventar coisas mirabolantes. E eu fiquei feliz porque eu fiz os cálculos na mão e eu ainda me dou bem com cálculos, apesar de não lembrar de quase nada do que eu vi no vestibular. Brincadeira, tem coisas que eu lembro, mas não com aquela, sabe, com aquele afinco que eu lembrava logo que eu fazia vestibular. Mas enfim. Mas eu fiquei feliz porque eu ainda sei fazer umas contas bem feitas e não precisei de calculadora, que a gente podia usar, mas eu pedi pra todas as pessoas possíveis. Minha amiga tentou pedir também, ela só conseguiu uma na coordenação. Então, tudo bem, eu falei pra ela que tava tudo bem, que eu calculava. E aí, tipo, eu fiz uns exercícios também antes de sair de casa pra mim, tipo, relembrar também e tal. Mas tava tranquilo, achei tranquilo fazer os cálculos também, não sofri, o que me deixou feliz. Gosto de divar em matemática. Enfim, é isso, gente. Agora eu pedi uma pizza. Confesso que depois eu pensei bem e fiquei com dó do entregador, porque tá muito frio. Mas eu tava muito com vontade de uma pizza e eu acho que eu mereço essa semana. Porque eu tô sendo caótica. Agora eu tenho que tomar banho e lavar meu cabelo, gente. Tá muito frio, muito frio. E eu ia fazer isso antes do entregador de pizza chegar. Mas daí, tipo, eu fiquei com medo de chegar e eu tô tomando banho. E daí eu tenho que sair correndo, sabe? Isso é muito bom. Ou de eu não ouvir, talvez. Então eu vou esperar chegar, daí depois eu vou tomar banho. E aí depois eu vou estudar pro trabalho de farmácia que eu tenho amanhã. Porque temos esse ainda também. Ai, gente, olha que perfeição! Eu pedi um sabor novo que eu nunca comi, mas parece estar bem gostoso. E esse aqui, que eu já pedi várias vezes nessa pizzaria, eu amo. Vamos secar o cabelo agora. São 10h18 da noite, olha que legal. Mais uma noite deitada na minha cama, tal qual se fosse uma borboleta e um casulo, estudando para mais um seminário. Eu não vejo a hora que essa semana acabe, mas pra mim ela só vai terminar terça-feira da semana que vem. Segunda, na verdade. Depois eu ter minha prova de imuno. E é isso. A gente tinha que apresentar um artigo amanhã, não sei se eu já falei. Acho que não, mas é um artigo que compara o clopidogrel com o ticagrelor. Pra falar qual que é melhor pra síndrome coronariana aguda, especificamente. Daí esses aqui são os meus slides. Olha que fofo, gente. Eu não sei se eu já tinha mostrado aqui. Tem outra, ó. Não é muito fofinho. Enfim. Eita, o que eu fiz? E aí eu vou estudar agora. Gente. Eu ia estudar e agora eu vou dormir. Ai, gente, eu cronometrei e deu simplesmente 8 minutos a minha apresentação. Tá muito distante das minhas amigas, eu vou ter que falar menos. Socorro. Mas por agora eu vou dormir mesmo. E é isso, beijo. Boa noite, vlog. Bom dia, vlog. Parecendo que eu tô indo pro Polo Norte, porque ontem eu passei frio. Mas tudo bem, né? Não importa. É até eu chegar na faculdade, pelo menos, que eu vou estar assim. Porque depois eu vou ter que apresentar seminário, né? Então eu não vou ir lá na frente parecendo um boneco de neve. E também tem ar-condicionado na minha sala. Mas não é isso que eu vim falar. Hoje de manhã eu tenho seminário de farmácia pra apresentar, como vocês já sabem, já viram. E hoje de tarde eu tenho monitoria da anato, acompanhando a aula do professor. E eu preciso revisar, inclusive, porque essa parte do conteúdo em específico eu não lembro muito bem. Então eu vou ter que revisar ela. E que mais? Era isso. Ah, depois tem aula prática de sêmio. Ia ter aula da minha liga, mas foi cancelada porque ninguém podia apresentar hoje. E é isso.
acabei de chegar da aula de farmácia. Agora são umas 11h30. E eu queria comentar com vocês que esse semestre, ele, principalmente o final dele, tá sendo muito desgastante. Não só pra mim, mas essa é a minha percepção. Psicologicamente falando, não é nem por eu estar sobrecarregada, por ter muita coisa pra fazer. É que a questão psicológica tá pesando e tem muita coisa acontecendo. E eu acho que isso tende a piorar ao longo do tempo. Na questão de lidar com as pessoas mesmo. E não estou falando de pessoas pacientes. Tá meio pesado algumas situações, algumas coisas, e eu sou uma pessoa extremamente sensível, então tudo me afeta muito mais do que deveria. Então, é isso, gente. O que eu posso falar é que esse semestre tá sendo bem pesado psicologicamente, principalmente esse final de semestre. Não é sobrecarga de muita coisa pra fazer, eu estou sim sobrecarregada de muita coisa pra fazer, só que eu estou ao mesmo tempo, isso tá me deixando muito feliz, porque mesmo estando sobrecarregada, tendo que dormir tarde, eu tô dando conta das coisas. Isso me dá um sentimento tão bom, porque eu funciono muito... É uma produtividade meio tóxica, sim, mas eu funciono muito dessa forma. E quando eu tô fazendo isso, eu fico muito feliz. Só que mesmo com isso, tem coisas que estão pesando um pouco mais. E aí, a parte psicológica tá meio pesada em certos momentos. Mas tudo bem, isso faz parte. E ninguém falou que ia ser fácil, então é isso. Eu vou tentar ficar sempre bem na medida do possível, e nem sempre vai ser possível. E eu vou lidar da melhor forma que eu puder. Então é isso, só queria compartilhar isso com vocês. E agora eu vou almoçar, porque eu tô morrendo de fome. E de tarde eu tenho monitoria e tenho que revisar também os conteúdos. Eu achei que ia dar tempo de eu dormir pelo menos um pouquinho, mas não vai dar. Então é isso. E depois da monitoria, a gente vai direto pra aula prática de sêmio, que é lá no centro. Vai ser rápida hoje, então tô com essa esperança que daí eu posso voltar cedo pra casa e estudar pra prova que eu tenho amanhã. Meu presente vai ser a janta. Oi, gente, eu já cheguei em casa tem um tempo. Eu fui no mercado depois da aula e aí eu cheguei em casa e eu fiz minha janta. Daí eu jantei e agora eu tô aqui vegetando, criando força pra levantar e tomar banho. Gente, eu tô tão cansada, que não tem explicação. Olha a minha olheira, gente, tá gigante. Tô muito cansada, acho que eu nunca estive tão cansada como nesse semestre. Mas é isso aí, só vai piorar. Então, eu vou dormir cedo hoje. E eu não vou estudar hoje, porque eu já estudei, já fiz 1 milhão de coisas hoje. Eu vou dormir e amanhã eu estudo. Bom dia, vlog. Hoje já é sexta, como vocês podem ver, estou na minha casa e já são umas 9h30, talvez, não sei. Não tenho monitoria hoje, porque a aula deles foi ontem. E eu não mostrei nada hoje de manhã, porque eu decidi encerrar o vlog aqui. Eu tenho prova hoje à noite, mas tirando a prova, eu não tenho nada durante o dia todo. Eu só vou estudar pra prova. E a prova do eletivo, então eu estudo, mas assim, é mais tranquilo pra mim, pelo menos. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog aqui, porque não tem muita coisa pra mostrar no dia de hoje. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido mais um vídeo, por estarem aqui comigo. Se você é novo, se inscreve no canal, por favor, porque eu vi que muitas pessoas que estão assistindo meus vídeos não são inscritas, então por favor se inscreve pra me ajudar e pra continuar trazendo vídeos legais pra vocês. Deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando, por favor, é muito importante. Se vocês não deixam like, eu não sei se vocês estão gostando ou não. E comentem o que vocês acharam. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta um arco-íris. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!